Olá a todos, seguindo em frente com o nosso de Kitzur Hanruch, a gente se encontra agora na Halachá 57. Basar shelo nimlach vechal yom shlishi shelo beshabat, sheim lo yedichuhu yenesar, yesh ladichol de goi, aval de Israel asur. A carne, depois que se faz a shchita no animal, depois do abate do animal, a carne precisa ser salgada. O sal, ele puxa o sangue do animal e libera a carne para que seja comida. Uma carne que não foi salgada, depois de 3 dias, o sangue, que a priori estava externo à carne, ele é absorvido pela carne. Então, se a carne não foi salgada dentro de 3 dias, ela se torna proibida. Então, o que acontece se o terceiro dia dessa carne cai no Shabat? Agora, a priori, eu não posso salgar a carne no Shabat, porque eu estou trabalhando a carne, produzindo a carne, cacherizando a carne, e eu não tenho nenhuma utilidade para ela, eu não tenho como comer essa carne. Então, fala para a gente que caso o terceiro dia caia no Shabat, para evitar prejuízo, é permitido fazer isso através de um goi, é permitido pedir para alguém não judeu salgar a carne, mas um Yehudi, ele não pode salgar essa carne. O Mishnah Berurah traz que toda essa permissão de movimentar a carne é quando se tinha um costume de, às vezes, comer a carne crua mesmo, tipo o carpaccio. Mas hoje em dia, já que não é tão comum, a maioria das pessoas não come carne crua, então me chama para falar que tem que saber que essa carne, ela é mukse, é algo que não pode ser movimentado no Shabat. Então, se tem um goi que vai poder vir e salgar a carne, tudo bem, mas levar para um goi salgar seria proibido. Halachá 58, Asur limroach reteá vechin shavá ozefet. Chegamos agora na proibição de memareach. Memareach é a proibição de espalhar alguma coisa para que fique liso de alguma forma. Então traz para a gente que Kitzur Hanruch é proibido no Shabat limroach, espalhar, espremer uma reteá, um curativo que a pessoa tenha no machucado. Muitas vezes curativos, eles eram colocados com algum tipo de pasta ou algo do tipo. Então, quando a pessoa apertava um pouco o curativo, ele estava alisando a pasta. Ou, por exemplo, colocar algum remédio. Não se pode colocar remédio no Shabat no machucado da forma comum. A gente vai ver na continuação, com relação a alguém que está doente no Shabat, como funciona, quais remédios pode tomar, quais remédios não pode tomar, quais situações é permitido, mas alguém que, por exemplo, tem uma ferida, um machucado, ele quer colocar algum remédio antibacteriano, alguma coisa do tipo, não se pode passar o remédio e espalhar ele com o dedo normalmente. Essa é a proibição no Shabat de memareach. Então eu posso, por exemplo, pegar o tubinho e apertar ele em cima do machucado e deixar naquele formato que fica quando eu coloco alguma coisa, mas sem espalhar, sem alisar isso. Ou quando precisar colocar numa criança, um bebê que está de fralda, às vezes precisa colocar nele creme, também não posso pegar o creme com o dedo normalmente e espalhar na criança. Essa proibição de memareach é uma proibição da Torá. E mesmo quando, pela criança, que seria considerado como se fosse alguém doente, que ele tem essa necessidade, eu não posso fazer uma proibição da Torá para isso. Então eu tenho que fazer isso de uma forma incomum, ou com a parte de trás do dedo, ou só colocar o creme lá, fechar a fralda, e aí se espalha sozinho. Então não se pode espalhar alguma coisa para formar alguma coisa um pouco mais lisa. Então ele traz aqui, por exemplo, no curativo ou alguma coisa de cera, às vezes eles usavam cera para tampar um buraco, algo do tipo, também não pode, como ele traz exemplo. Por exemplo, eles colocavam às vezes shavá, cera, às vezes a cera servia de sinal, de símbolo que isso pertence a alguém. Não pode pingar um pouco de cera em algum lugar e espalhar ela para fazer um sinal no Shabat. Porém, comida não tem proibição de memareach. Embora a gente tenha dito que tem uma proibição de alisar algum tipo de produto, com relação à comida não tem essa proibição. Então, se eu quiser passar manteiga ou requeijão no pão ou algo do tipo, mesmo que eu estou passando de um lado para o outro com a faca e alisando, não tem problema. Com relação à comida, não tem a proibição de memareach, de espalhar a comida. Halachá 59, Asur lishbor ou lachtoch kol davar sheino machal. É proibido cortar ou quebrar coisas que não são comida.
tem uma proibição agora que a gente está tratando dela, chamada de mechater. Mechater é cortar alguma coisa em uma medida específica. Eu não posso cortar no Shabat quando eu quero alguma medida, quando eu quero algo específico. Então, o caso mais comum, papel higiênico. No Shabat, a gente tem um papel higiênico especial de Shabat, que ele sai sozinho, aqueles que se usa principalmente para assoar o nariz, que não é o rolo de papel higiênico que você precisa cortar ele, cortar os pedacinhos que você precisa, ele já vem cortado. Esse papel higiênico de Shabat, ele já vem cortado pela proibição de cortar no Shabat. Alguém que está num lugar que não tem papel higiênico cortado, dá para cortar ele de forma incomum, em vez de cortar com a mão normalmente, usar o cotovelo ou algo do tipo. Mas de forma geral é proibido cortar ou quebrar em pedacinhos coisas que não são comida. Comida não tem problema cortar. Se eu quero cortar um frango, cortar uma torta, cortar um bolo, com relação a comidas não tem proibição nenhuma. Mas com relação a outras coisas que não são comidas, não podem ser cortadas. Mas o que é comida, mesmo que seja um alimento de animal, e eu quero cortar um pouco para o animal para facilitar, para que ele consiga comer, não tem problema. Por isso, se eu tenho um pedacinho de palha, eu estou precisando de um palito para limpar o dente um pouquinho, preciso usar um palito de dente, eu não tenho um palito de dente na prática, mas eu tenho um pedacinho de madeira que não está conectado no chão, certo? Ele já foi colhido, eu posso quebrar ele para limpar os dentes. Ou se, por exemplo, eu tenho ervas que eu quero sentir o cheiro, eu quero quebrar elas, eu quero quebrar um galho para sentir o cheiro que fica dentro do galho, não tem problema quebrar isso no Shabat, porque a minha intenção é sentir o cheiro, que é o aroma desse galho que é comparado com a comida. Porém, se eu quero quebrar um galho para fazer com que ele vire um palito de dente, ou seja, se eu tenho um pedaço de palha que já serve de palito de dente, só que eu não quero muito grande, eu corto um pedacinho pequeno, não tem problema. Mas se eu tenho um galho que não dá para usar ele de palito de dente, eu quero cortar um pedacinho pequeno dele para usá-lo de palito de dente, então estou produzindo isso no Shabat. Era algo que não podia ser usado dessa forma e agora, através disso que eu estou quebrando, eu estou fazendo com que ele seja apto de ser usado. Eu estou produzindo ele no Shabat, então nesse caso é proibido. Então se eu quero quebrar um galho só para sentir o cheiro, sentir o aroma que sai dele, ou às vezes esfregar na mão uma planta ou algo do tipo, para que o cheiro fique mais forte, isso daqui não tem problema. Mas, realmente, quebrar um galho para produzir um palito de dente ou algo do tipo, isso daqui é uma proibição no Shabat.